E aí, tudo bom? Mais um estudo 1189 começando. Vê se não tem sujeira. Sei não? Acabei de tomar café. Lucas 24, último capítulo do livro de Lucas. Isso aí. Chegamos ao fim do livro de Lucas e vamos dar início ao livro de João no próximo estudo. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar diante do Senhor, de buscar a Tua palavra e de ser discipulado pelo Teu Espírito Santo, orientado pelo Senhor. Que a Tua palavra possa se fazer verdade em nós e através de nós. Muda os nossos pensamentos pela renovação do nosso entendimento. Nós queremos experimentar a Tua boa, perfeita, a Tua agradável vontade em nós e através de nós. Que possamos ser sal e luz para a nossa geração. Enche-nos com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém é assim seja. Então, ore dizendo assim seja. É uma profecia. Toda oração é uma profecia lançada em seu favor, em favor de alguém. E a palavra, ela carrega um poder. Ela carrega tanto poder emocional quanto mover e poder no nosso físico e também mover e poder na nossa vida espiritual. Pela palavra, Deus mandou e fez. O verbo que se fez carne foi Jesus. Então, ele era o verbo, ele era a palavra, ele era a ação. E tem tanto contexto bíblico para explicar o poder da palavra. Tome cuidado com o que você fala. Vai acontecer. Se você professa palavras de maldição, essa maldição se tornam reais na sua vida. Se você professa palavras de bênção, essas bênçãos se tornam reais. Se você fala sobre um filho seu algo bom, seu filho vai se tornar esse algo bom. Mas se você faz o contrário também vai acontecer. Então, que da sua boca possa jorrar fontes de bênção, água doce, e não água saloba, salgada, maldições. Combinado? Ai, Senhor, vamos lá. No primeiro dia, Lucas 24, último capítulo de Lucas. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, primeiro dia da semana é domingo. As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Lembra no capítulo anterior, Jesus foi sepultado no túmulo comprado, adquirido, que era de José de Arimateia, um grande líder daquela época que teve acesso a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para que fosse enterrado nessa rocha que foi escavada. E passou-se o sábado e na manhã do domingo essas mulheres vão com preparativos para embalsamar o corpo de Jesus. Preparar. Tinha todo um preparo judeu nessa questão de sepultamento. E o corpo de Jesus ainda não havia sido preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. O sepulcro não é um túmulo como nós estamos acostumados. Havia uma escavação na rocha e para tapar essa escavação eles rolavam uma pedra muito grande para servir de porta, e era dessa forma. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?
ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Lembrem-se que Judas, que tinha entregue Jesus, cometeu suicídio, então sobra até então 11 discípulos. Depois essa vaga é ocupada por quem, amor? Oi? Quem que ocupou a vaga de Judas? Estevão. Depois Estevão se torna o 12º discípulo. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. O único mencionado, pelo menos nesse capítulo de Lucas, foi Pedro, que foi lá para testemunhar realmente se Jesus não estava no sepulcro. E ele viu, o corpo de Jesus não estava ali. E aí fica, uai, o que aconteceu? O que aconteceu? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Quem já ouviu uma música do Morada chamado Emaús? Depois de ler esse texto, vai lá e ouve Emaús, Morada, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É muito lindo ver que esses dois discípulos, que não eram nenhum dos 12, eram discípulos do grupo de, se não me engano, 72 discípulos que acompanhavam os 12, porque eram graus de discipulado. Esses 12 estavam mais perto, 3 estavam mais perto e 1 estava mais perto. Isso nos ensina muita coisa, mas Jesus, ele aparece para esses dois que estavam indo para Emaús, um lugar sem sentido. E Jesus teve tanto carinho ao lidar com eles e falar de tudo que a Bíblia, a Torá, falava sobre os antigos profetas e foi relembrando eles com muita paciência. Relembrando, lá não diz isso, Moisés não disse isso, não era para acontecer assim, e relembrando e relembrando. E no partir do pão, os olhos deles viram que era Jesus. Que não seja necessário o momento do partir do pão, mas que os nossos olhos vejam a ação da presença de Deus no nosso meio a todo instante, que as escamas de todo sentimento que possa nos impedir de ver a manifestação da presença de Deus caiam agora em nome de Jesus. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo ao ponto de ver toda a manifestação de Deus ao nosso redor e nos unirmos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu fiz um estudo há muitos anos atrás chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, e eu lembro de uma frase: veja onde Deus está agindo e junte-se a Ele. Que você e eu possamos todos os dias ver aonde Deus está agindo e nos unirmos a Ele nessa ação. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia,
Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Encerramos aqui o livro de Lucas, com Jesus ascendendo ao céu, sendo levado, indo para junto do Pai, e quando ele voltar, quando ele voltar, vai ser para nos buscar. Se você tem dúvida de que ele vem para te buscar aqui agora, você abaixa sua cabeça, fecha seus olhos e fala: Pai, arranca de mim toda dúvida. Eu te aceitei como meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu te aceito e eu peço que o teu amor me invada e lance fora de mim todo medo e toda dúvida, em nome de Jesus. Amém. Volta, repete, 3 vezes e tenha certeza daquilo que você reconheceu diante de Deus, diante do céu, diante do inferno, e que o inferno pare de colocar dúvida. Toda dúvida não procede de Deus. A Bíblia fala que com Deus é sim, sim, não, não. Não tem outra coisa. Dúvida é do maligno. Então, que toda dúvida seja arrancada da sua vida e que você tenha atitudes que tenham a ver com a sua decisão. E não pense que você vai se tornar uma pessoa perfeita de um dia para o outro, ou que você vai conseguir isso ao longo da sua vida aqui, mas você se tornará aperfeiçoado a partir do momento que você buscar a face do Senhor, através da palavra, da oração, do jejum, do relacionamento com o Senhor. Então, para que você se pareça menos com você e com o seu velho eu, se achegue cada vez mais para perto de Jesus. Ele está te esperando. Que Deus nos abençoe. Manda para alguém que você ama muito. Manda para alguém que precisa ouvir essa palavra. E vai lá procurar Emaús, morada. E no partir do pão. É lindo. Deus abençoe todos nós. Um abraço.